A General Motors, ou simplesmente GM, é um nome que ressoa no mundo inteiro, né? Sinônimo de carro, a GM moldou a indústria automobilística. Fundada no século XX, a GM cresceu rápido. Se tornou uma das maiores empresas do mundo, impactando a economia global e a cultura pop. Nossa história começa em 1908, em Flint, Michigan, nos Estados Unidos. William Durant, um visionário da indústria de carruagens, funda a General Motors com um objetivo ambicioso: unir várias empresas automobilísticas sob uma única bandeira. A estratégia do Durant era simples, mas eficaz: oferecer uma variedade enorme de carros para agradar a todos os gostos e bolsos. Ele adquiriu marcas icônicas como Buick, Oldsmobile, Cadillac e Oakland, que mais tarde se tornaria a Pontiac. A GM, rapidinho, se tornou uma potência no mercado automobilístico americano. Sua ascensão foi impulsionada pela crescente procura por carros e, claro, pela visão estratégica do Durant. Mas calma, que o caminho para o sucesso estava longe de ser fácil. Uma coisa que sempre fez a General Motors brilhar foi a inovação. A empresa sempre investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, buscando constantemente melhorar seus produtos. Um exemplo? A introdução do motor de partida elétrico em 1912 no Cadillac. Essa inovação revolucionou a indústria, tornando os carros muito mais fáceis de usar, principalmente para as mulheres. A GM também foi pioneira em outros avanços, como a transmissão automática Hydramatic, em 1940. Essa maravilha da engenharia, que oferecia maior conforto e conveniência ao dirigir, rapidamente se tornou padrão na indústria. Essa busca incansável por inovação permitiu que a GM sempre estivesse à frente da concorrência e se consolidasse como líder do mercado. A década de 1930 não foi fácil para ninguém, né? A Grande Depressão impactou fortemente a indústria automobilística, as vendas despencaram e a GM, claro, sentiu o baque. A empresa teve que se adaptar para sobreviver, cortando custos, fechando fábricas e, infelizmente, demitindo funcionários. Mas, em meio à crise, a GM aproveitou a oportunidade para inovar e lançar novos produtos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a GM redirecionou sua produção para o esforço de guerra. A empresa, com toda a sua capacidade industrial, passou a fabricar tanques, caminhões, motores de avião e outros equipamentos militares, contribuindo para a vitória dos aliados. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia americana decolou e a demanda por carros explodiu. E a GM, com sua expertise, estava pronta para atender a essa demanda reprimida. A empresa lançou uma série de carros novos, estilosos, com designs arrojados e motores potentes, que fizeram o mercado vibrar. Marcas como Chevrolet, Buick e Cadillac se tornaram símbolos de status e prosperidade. Sabe como é? A empresa também investiu na expansão de suas operações, construindo novas fábricas e contratando milhares de trabalhadores. A GM, mais uma vez, se tornava um motor da economia americana, impulsionando o crescimento e a criação de empregos. A partir da década de 1960, novos competidores começaram a surgir no mercado automobilístico americano. Fabricantes europeus e japoneses passaram a exportar seus carros para os Estados Unidos, desafiando o domínio da GM. Os carros importados, menores, mais econômicos e com um estilo diferente, chamaram a atenção dos consumidores americanos. A GM e outras montadoras americanas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. A empresa respondeu lançando novos modelos compactos, como o Chevrolet Corvette e o Chevy Seboom. No entanto, a concorrência dos importados continuou a aumentar nas décadas seguintes. A década de 1970 chegou com tudo, trazendo a crise do petróleo que deu uma sacudida na indústria automobilística.
Os preços do combustível dispararam, lembra? E os consumidores, preocupados, começaram a buscar carros menores e mais econômicos. A GM, acostumada a fabricar carros grandes e potentes, teve que se adaptar rapidamente. A empresa investiu em tecnologias de economia de combustível, como motores menores e mais eficientes. A GM também começou a explorar combustíveis alternativos, como o etanol, que a gente conhece bem aqui no Brasil, e a eletricidade. Em 1975, a empresa lançou o Chevrolet Monza, um dos primeiros carros americanos a oferecer um motor movido a etanol. As últimas décadas do século XX e o início do século XXI foram cheios de desafios para a General Motors. A empresa enfrentou a crescente concorrência global, as flutuações econômicas e a necessidade de se adaptar às novas tecnologias. A GM passou por várias rodadas de reestruturação, fechando fábricas, demitindo funcionários e vendendo marcas como a Saab, a Hummer e a Saturn. Em 2009, a empresa entrou com um pedido de concordata, um dos maiores da história corporativa americana. Mas a GM, como um gigante adormecido, despertou. A empresa emergiu da concordata mais enxuta, mais eficiente e pronta para recomeçar. A GM se concentrou em suas marcas principais, investiu em novas tecnologias e se expandiu para novos mercados, como a China. A indústria automobilística está passando por uma transformação radical, impulsionada por tecnologias como a eletrificação, a autonomia e a conectividade. E a General Motors, mais uma vez, está na vanguarda dessa revolução, investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. A empresa está expandindo sua linha de veículos elétricos, com planos ambiciosos de lançar 30 novos modelos até 2025. A GM também está desenvolvendo tecnologias de direção autônoma, com o objetivo de lançar carros autônomos no mercado nos próximos anos. A GM está comprometida em criar um futuro de mobilidade mais sustentável, seguro e acessível, usando toda a sua capacidade de inovação e engenharia para moldar o futuro do transporte. A história da General Motors é uma história de superação, de altos e baixos, mas, acima de tudo, de inovação e impacto. Ao longo de mais de um século, a empresa moldou a indústria automobilística e a cultura popular. Da introdução do motor de partida elétrico à produção em massa de carros acessíveis, a GM continua a moldar o futuro da mobilidade.